Boa tarde, professor. Nosso grupo ficou com a temática sobre câncer ósseo. O grupo é composto por mim, Tamires, pela Vanessa e pelo Vinícius. Vou fazer uma pequena introdução sobre a temática. O câncer, como nós já sabemos, é um crescimento desordenado das células, né? E o câncer dentro dessa definição também é uma mutação no DNA, caracterizado pelo crescimento desordenado das células e sua capacidade de invadir tecidos. É uma das doenças mais antigas e é reconhecida como um problema de saúde pública no Brasil, visto que é uma das doenças também que é incluída na agenda de saúde, é, no sentido de, sim, é um problema que é incluído na agenda de saúde do Brasil, é incluído como um problema de saúde pública, né, como eu já havia falado, fazendo com que tenham ações de prevenção, de conscientização e de controle, né, sobre. E o câncer, em 2018, ele registrou câncer ósseo. Em 2018, ele registrou mais de 12.500 casos na população infanto-juvenil. Tem o osteossarcoma como um tumor maligno mais frequente na prevalência de 3 a 5% dos casos em criança. E o pico de ocorrência desse câncer ele está entre 12 a 19 anos de idade. E outra característica importante é que eles atingem principalmente ossos longos, como extremidade das pernas, dos braços e da coluna. Não podemos deixar de enfatizar também, e não podemos deixar de enfatizar que alguns cânceres eles são altamente curáveis, e tem outros que infelizmente pode ser fatais, né? E dentro dessa definição, nós podemos dizer que o câncer é um conjunto de doenças que podem afetar qualquer parte do corpo. Pode ser osso, pode ser na mama, pode ser. Enfim, tem vários lugares aí do corpo que ele pode escolher, se é assim que a gente pode definir. Não podemos deixar de falar que esse crescimento anormal, a ele ainda pode se formar as chamadas metástases. Irei falar sobre mecanismo de disseminação metástica. Ela ocorre principalmente por vias que são hematogênicas, com células tumorais, elas sendo atraídas pelos microambientes ósseos que são ricos em fatores como o CXCL12, o TCE, o TCF-beta e o IGF. Esses fatores, eles vão promover a fixação das células no osso, onde elas podem, por exemplo, interagir com a matriz óssea e elas vão modular a atividade dos osteoclastos, que são responsáveis pela retirada desses materiais. Que eu posso citar quem? As lesões osteolíticas, como exemplo, o câncer de mama, ou então os osteoblastos, né, que são lesões que são osteoblásticas, que eu posso citar o câncer de próstata. Nós também temos o ciclo de destruição óssea, no qual ele vai liberar mais fatores de crescimento que vão promover a questão do crescimento tumoral. Essas células tumorais, elas também escapam do sistema imunológico e elas podem entrar em dormência antes de formar, por exemplo, colônias. Esses exemplos eu posso citar o osteossarcoma, né, que é a metástase pulmonar, e a metástase óssea de mama e de próstata. O raio-x e a tomografia são técnicas de imagem que utilizam a radiação ionizante para visualizar o interior do corpo. O raio-x é útil para identificar algumas alterações associadas a tumores, principalmente em tecidos densos, como os ossos ou tórax, podendo mostrar lesões ósseas causadas por tumores primários ou metástases. Já a tomografia computadorizada ela é mais avançada em relação ao raio-x, pois ela detecta os tumores
visualizando claramente os tecidos moles, ossos ou vasos sanguíneos. Ela avalia também o tamanho, a forma e a extensão do tumor, além de possíveis metástases. A importância de fazer a biópsia é porque a biópsia ela é essencial para entender o que está acontecendo no corpo e tomar as decisões corretas para cuidar do paciente, pois ela é o único exame capaz de confirmar se uma lesão ou tumor ele é benigno ou maligno, ajudando a identificar o tipo exato do tumor e assim escolher o melhor tratamento para o caso. O tratamento básico das neoplasias ósseas varia de acordo com o tipo de tumor e os principais tipos de tratamento utilizados para os tumores ósseos são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e outros medicamentos, podendo mesclar esses dependendo do caso a ser tratado. Pelos principais sintomas. E, então, eu vou introduzir primeiramente o que é o osteocondroma. O que ele é? Bem, ele é um tumor ósseo benigno que ele vai surgir nessa camada mais externa do osso, ou seja, nessa camada superficial, já que ela é composta de osso e cartilagem, e geralmente ele aparece durante o crescimento, ou seja, na adolescência e na infância. E ele para de crescer quando você atinge a maturidade esquelética. Ele é o tumor ósseo mais benigno mais comum. Geralmente, ele é assintomático, ou seja, ele não vai ter um sintoma específico, ele não vai ter sintoma. Ele é descoberto por acaso, quando você vai fazer um exame qualquer e descobre que possui essa neoplasia. Outro sintoma, no caso, é uma protuberância palpável, que ela é próxima das articulações, especialmente de ossos longos, como o húmero, a tíbia e a líbia. Pode causar dor, né? Se comprimir, por exemplo, os nervos, vasos sanguíneos ou então os tendões adjacentes. Em alguns casos, ele pode diminuir a amplitude de movimento. No caso, isso acontece por conta isso vai alterar a postura do corpo. Mas como isso vai afetar o corpo? Na maioria das vezes, ele não vai afetar a nossa função. Mas tumores grandes ou então localizados perto de nervo, eles podem causar dormência, como ou formigamento, ou então um com- comprometimento motor. Já o encondroma, ele é um tumor benigno que ele é composto por cartilagem, geralmente ele é localizado dentro do osso, principalmente em ossos pequenos, como das mãos e dos pés. Ele é mais comum em adultos e jovens e pode ocorrer como lesão única ou múltipla, no caso. Como a outra, ele é geralmente assintomático. Ele só é identificado mais com exames de imagem que vai ser realizados por outros motivos. Ele pode causar o quê? Uma dor leve ou moderada, especialmente em tumores maiores ou então fraturas patológicas. É possível algumas deformidades nos ossos, dependendo do tamanho também da localização. E em casos raros, o crescimento ele pode causar fraturas que são espontâneas. Mas como isso vai afetar o corpo? A maioria, a maior preocupação, no caso, é o enfraquecimento do osso devido ao tumor. E tumores grandes, eles podem causar deformidade ou então aumentar o risco de fratura, o que pode ser prejudicial. Mas como nós vamos identificar esses tumores benignos no nosso cotidiano? Bem, existem algumas formas, por exemplo, observar as alterações físicas, no caso, protuberâncias, ou então nódulos em ossos, ou então articulações. Tem também que saber diferenciar na forma da questão do tamanho dos membros, ver se possui alguma alteração na nossa postura, ou então no movimento. Temos que monitorar também os sintomas, que no caso é o quê? Dor persistente que não vai melhorar com repouso, essa sensação de pressão em áreas próximas às articulações, sintomas neurológicos, como por exemplo um formigamento ou então dormência. Isso acontece devido à compressão dos nervos. Caso isso aconteça, deve fazer o quê? Primeiro, procurar uma avaliação médica, que ele vai logo fazer observações, questão de protuberância crescente, dolorosa, ou então associada a outros sintomas que devem ser avaliados, radiografias, ou então exames de imagem, como a ressonância magnética ou tomografia computadorizada, e isso vai ajudar no diagnóstico diferencial. Mas
Mas qual o tratamento para melhor tratar esse tipo de câncer benigno? No caso, o tratamento é mais um acompanhamento. Tumores benignos, eles requerem apenas acompanhamento clínico. Cirurgia é mais indicado em caso de compressão de fraturas, que são ossos importantes, dor persistente, ou então aumento de tamanho. O risco desse câncer benigno se tornar maligno, né, é raro, mas pode acontecer, especialmente no osteocondroma ou então no ecodroma. É também manter a atenção a sintomas que são persistentes ou então progressivos e buscar uma orientação médica precoce, porque a melhor forma de prevenir, no caso, como foi citado, é a prevenção. Sobre os tumores ósseos malignos primários, eles são aqueles de origem óssea, né? Por exemplo, no primário nós temos os osteosarcomas, condrosarcomas e os sarcomas. Eles geralmente ocorrem em crianças, adultos ou jovens, ou seja, em qualquer idade. Continuando, falando sobre os tumores ósseos secundários, eles também são conhecidos como metástase, né? Metástase óssea, em se tratando do ósseo. São tumores que eles se espalham para outros órgãos. Por exemplo, a mama, o pulmão, a próstata. Mas o câncer de mama, ele também pode ter origem ao câncer de mama e formar ali a metástase óssea, né? Por exemplo, há uma paciente que pode ter tido um câncer de mama, ela pode vir ter uma metástase e sendo assim um câncer ósseo ou uma metástase óssea. E lembrando também, como eu citei anteriormente, o câncer de mama, que o câncer de mama ele não se dá somente em mulher, né? Quando eu falo de pessoa, também estou me referindo ao homem, porque o homem também ele pode estar sujeito ao câncer de mama. Eles são tumores muito comuns em adultos, né? E eles estão, uma característica até interessante, que geralmente eles estão ligados, eles estão associados a cânceres já existentes, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a paciente que já teve um câncer de mama, né? Fez tratamento, enfim, mas ela pode sim estar sujeita a um câncer ósseo também, né? Como foi falado, ele está associado a algum câncer já existente. E também é importante trazer em pauta o que é feito nos casos de tumores benignos ou malignos. Então, nós vamos falar agora sobre tratamento, né? Que acredito que seja algo bem importante e relevante para o câncer ósseo. Ele pode envolver a combinação de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, mas isso vai depender do tipo e do estágio do tumor. E também dentro do tratamento, nós temos a cirurgia, né? A cirurgia ela tem o objetivo de remover aquele tumor maligno do paciente. E eles tiram também, até pelo que eu andei lendo, que eles tiram também uma pequena parte saudável, né, para garantir que todas as células todas as células que estão ali cancerosas, elas sejam retiradas. Como eu falei anteriormente, é retirado também o tumor
e uma margem do tecido saudável, né? Como foi falado na parte anterior. Aí também, em casos mais extremos, tem a amputação. Depende muito do caso, da evolução desse câncer, né? De todo o tratamento que vai ser aplicado. Isso vai ser definido pela equipe médica que vai estar acompanhando esse paciente. Também tem a terapia, né? Tem a terapia externa, que é direto no tumor, no tumor, digo, é colocada ali uma radiação, né? E além da terapia externa, também tem a terapia interna, né? Que a radiação ela é colocada dentro do tumor, né? Nesse caso, ela pode ser aplicada onde a cirurgia não é possível devido à localização do tumor. Né? Dessa maneira, o médico vai ver qual é a possibilidade do tratamento do paciente, dependendo, como falei, dependendo da localização do tumor. É importante ressaltar, como foi enfatizado na sala, que o professor falou que é uma perspectiva de tratamentos novos, né? Que esses tratamentos eles estão sendo aí, como que eu posso dizer, estudados, se é que é o termo correto, mas a perspectiva de novos tratamentos como imunoterapia, terapia gênica, como que é o nome, senhor? Eu não anotei esse nome, mas alguma coisa, perdão, professor, mas eu não lembro. Mas eu lembro que você falou alguma coisa sobre isso na sala. E tem a possibilidade de novos tratamentos, quem sabe, mais eficazes, né, para os cânceres. O que é feito nos casos de tumores benigno e maligno? O manejo de tumores ósseos, benignos ou malignos, ele depende muito da sua natureza, localização e tamanho. Também depende do comportamento biológico, no caso, também tem um impacto funcional no paciente. Vamos falar sobre, por exemplo, primeiramente os tumores benignos. Nós sabemos que eles são os menos agressivos, geralmente são aqueles que eles não se propagam para outras áreas. Posso citar quem? O osteocondroma, o condroma, a fibroma e por aí vai. Nós temos que, primeiramente, ter uma observação e monitoramento. Os tumores, normalmente, eles são assintomáticos ou pequenos. Isso é comum principalmente com lesões que são incidentais, descobertas. Eles são descobertos normalmente em exames, porque eles não são facilmente detectáveis, já que são assintomáticos. Tratamento cirúrgico, nós podemos falar o quê? Tem a curetagem, né, que é a remoção do tumor com a preservação da estrutura óssea. Nós temos o enxerto ósseo, que pode ser necessário para preencher aquele defeito ósseo após a remoção do tumor. Nós temos a ressecção ampla, né, que em casos raros, para tumores benignos, como comportamento agressivo, nós podemos utilizá-lo. Quais são os medicamentos? Nesse caso, por exemplo, os cistos ósseos, nós podemos utilizar injeções, que elas possuem elas são injeções intralesionais de corticosteroides ou então agentes como 10-ferroxamina, nossa, nome estranho. E o tratamento e complicações pode acarretar, por exemplo, a correção de deformidades, né? Ou então a estabilidade de fraturas que são associadas ao meu tumor. Já em tumores malignos, que são os tumores ósseos que eles possuem metástase, que ele pode se propagar para as outras áreas, eles apresentam um comportamento mais agressivo, não é? Qual é o diagnóstico e o estadiamento? Exames de imagem como o quê? Radiografia, tomografia, ressonância magnética, isso é importante para avaliar principalmente a extensão
Temos a biópsia, que serve para confirmar o diagnóstico. Nós também temos a pesquisa de metástase com tomografia de tórax e de cintilografia óssea. O tratamento, podemos falar, o tratamento multimodal, que é a quimioterapia, que é utilizado em tumores primários, como o osteosarcoma, e radiografia também, né, que é utilizado em caso de sarcomas ou metástase ósseas. Nós também temos a cirurgia, que, como eu falei, vai fazer a ressecação ampla do tumor, temos a reconstrução óssea. Já o tratamento ele é mais paliativo no caso, em casos avançados, que eles vão servir somente para o controle da dor com analgésico, tem a radioterapia paliativa, tem a cirurgia que vai servir somente para estabilizar a fratura dos ossos. E também temos a terapia-alvo e a imunoterapia, em alguns casos específicos, que no caso, para metástase ósseas com tumores como câncer de mama, próstata, eles podem ser usados inibidores de Já o prognóstico e a reabilitação, ela vai depender muito do tipo de tumor. Por exemplo, os tumores benignos, eles apresentam um bom prognóstico. Nos malignos já é complicado, porque vai depender do estágio do tumor e da resposta da metástase. E após o tratamento, a reabilitação física, ela é essencial para recuperar a funcionabilidade do membro que, no caso, foi acometido. Isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas que passaram por essa neoplasia. Perspectivas futuras, discussões de novas abordagens terapêuticas e pesquisa em andamento. Na questão tecnológica, eles apontam avanços significativos em terapias mais eficazes, menos invasivas e que são mais direcionadas. A pesquisa atualmente ela está focada em entender melhor a biologia tumoral, que no caso vai identificar os alvos terapêuticos, específicos e vão desenvolver abordagens que são personalizadas, ou seja, que são para aquele tipo de tumor específico. Nós podemos citar, por exemplo, a terapia-alvo molecular, né, que são os inibidores do RANKL, que como, por exemplo, medicamentos como o denosumab, eles já são usados, né, no controle de lesões e metástase ósseas, e as pesquisas atuais, elas estão avaliando sua eficácia em tumores primários, como tumor de células gigantes. Nós também podemos citar os inibidores de vias de sinalização, que no caso vai bloquear vias específicas, como a PI3K, a AKT, a mTOR e por aí vai. Para impedir que, no caso, essa a proliferação desses tumores, no caso, essas células tumorais que vão causar de fato a neoplasia. Estudo também com inibidores como o FGFR e o VEGR, né, que eles estão em cursos para tumores ósseos malignos, como o osteosarcoma. Na imunoterapia, ela está sendo adaptada para tumores ósseos com foco principalmente em inibidores de checkpoints imunológicos, vacinas tumorais. Tanto é que essas vacinas, elas vão estimular o sistema imunológico a reconhecer e destruir essas células ósseas. Também na imunoterapia eu posso citar o quê? Células CAR-T, que é a terapia com linfócitos T, que esses linfócitos eles são modificados justamente para poder investigar melhor esses tumores ósseos, com foco principalmente em em antígenos de tumorais específicos. Terapias genéticas, edição de genes é essencial. No caso, podemos citar o CRISPR-Cas9, né? Que no caso é como se fosse uma tesourinha que ela vai fazer essa cortagem de algumas células, que ele vai editar o material genético. Temos a terapia gênica, não é? Que no caso ele vai inserir genes terapêuticos que vão modificar o microambiente tumoral, ou então ele vai restaurar as funções celulares normais. Nós também temos terapias
que elas vão focar nessa questão do RNA, como vai utilizar o RNA de interferência, né, que é o RNAi, ou então microRNAs, que vão silenciar genes específicos que estão relacionados com a progressão tumoral. Também as vacinas de mRNA, que elas são inspiradas nas vacinas contra o Covid-19, estão sendo investigadas, não é, para tratar esses tumores ósseos malignos, que eles vão ser principalmente utilizados para proteínas específicas, que são células tumorais. Também temos a nanotecnologia e a drug delivery, que são nanopartículas que são utilizadas em quimioterapêuticos ou então em agentes biológicos. Nós também temos os hidrogéis e os escarfoides, que são materiais que são biodegradáveis, que eles são carregados com drogas ou fatores de crescimento que vão ser utilizados na regeneração óssea após a ressecação dos tumores. Nós também temos a medicina regenerativa, né, engenharia de tecidos, que no caso vai ser a impressão 3D, na criação de próteses, principalmente daqueles que foram muito danificados. Também a utilização de células-troncos. Também podemos citar a terapia combinada, que no caso ela vai ser as tradicionais, que no caso seria a quimioterapia e a radiografia com terapias-alvo, então imunoterapia. Também podemos citar biomarcadores e diagnósticos personalizados. Como assim? Esses biomarcadores moleculares, eles vão permitir prever uma resposta ao tratamento e adaptar as terapias às características específicas do meu tumor. Avanço também na biópsias líquidas. Também podemos citar a radioterapia avançada, que vai utilizar o que? A radioterapia de prótons, que é uma tecnologia de alta prescrição, que ela vai minimizar os danos nos tecidos saudáveis, focando somente naqueles que estão mais prejudicados. Tem o radionucleotídeos, que são direcionados, como o rádio 223, que se acumula no tecido ósseo e libera uma radiação local, que vai servir justamente para tratar a metástase óssea. Também temos os modelos pré-clínico e inteligência artificial. Nos modelos pré-clínicos, como os organoides tumorais, ou então xenotransplantes, que estão sendo muito usados para simular a biologia tumoral e para testar novos tratamentos. A IA e machine, eles são utilizados também para analisar os dados genômicos e para prever, por exemplo, como será o grau, como ele vai reagir. E quando nós falamos sobre perspectiva futura, nós temos que saber que essas abordagens têm um alto potencial, que vão melhorar o quê? Vão melhorar a eficácia terapêutica, vai gerar menos toxicidade para o paciente, vai prolongar a sobrevida livre de progressão, certo? Também outra coisa, a personalização do tratamento vai ser específico para cada paciente, vai reduzir sequelas funcionais, e isso é essencial justamente para esse público que vem sofrendo bastante. E com isso, nós encerramos o nosso trabalho e obrigada por ter assistido e desculpa qualquer erro. Obrigada e boa noite, boa tarde ou bom dia.